Eu sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do terceiro ano do Colégio Emaús. Fala, turminha! Tudo bem com vocês? Chegamos então aí na nossa oitava videoaula, tá? Já falamos muita coisa, não é mesmo? Já aprendemos bastante coisa. Espero que vocês estejam gostando, né, que esteja sendo bastante proveitoso, né? E vamos então dar sequência aí no estudo da água, tá? É sobre a água mesmo, né? Já aprendemos bastante coisa sobre ela e ainda não acabou, né? Para você ver o quanto que ela é importante, tá? Então separem aí os seus materiais, livro, caderno, lápis, borracha, apontador, para aprofundarmos no conhecimento. Estamos então aí na página 39, tudo bem? Vamos falar sobre água tratada e direito de todos. Por que direito de todos? Porque de fato, pessoal, cada um de vocês, todos nós, tá? Temos o direito de ter a água tratada. Beleza? O que é água tratada? A água potável que a gente pode ingerir, tá? A água que nós temos aí no nosso filtro, tudo bem? Que nós pagamos por ela, tá? Não se esqueçam disso. Lembrando, então, desses duas diferenças, tá? Primeiro, água tratada de água pura. O que é água pura? É praticamente impossível de encontrar água pura na natureza, tá, pessoal? Vocês lembram da característica de ser um solvente universal? Ou seja, a água tem essa capacidade de se misturar com várias substâncias, com vários produtos, não é? Então, a água pura mesmo, assim, só o H2O. Lembram o que é um H2O? Se não lembram, voltam lá então nas primeiras videoaulas para a gente lembrar o que é H2O. Beleza? Não vou falar, vou deixar aí essa curiosidade para você, que se você lembrou, né? Parabéns, fiquei orgulhoso. Se você não lembrou, voltem lá e descubram o que é o H2O. Voltando então para a diferença da água pura para a água tratada. A água pura, ela é utilizada somente em laboratórios, pessoal, tá? Para uso de cientistas, né? Biólogos utilizam para fazer experimentos, tá? Porque ela é pura mesmo, tá? Não tem mais nenhuma outra substância misturada nela, já que ela é um solvente universal. Ela se mistura facilmente com outras substâncias, tá? E a água tratada, o que é? A água que a gente pode ingerir. Ah, Renan, ela não é pura? Não, não. Ela tem um tanto de substâncias, tá? Minerais que fazem bem para a gente. Tudo bem? Estão lá nelas, por quê? Porque ela tem essa característica de ser um solvente universal. E essa imagem, o que vocês imaginam que pode ser? Tá? Nessa videoaula vai parecer muito com uma aula de geografia, pessoal. Sim, vai parecer um pouquinho porque eu vou colocar várias imagens de mapa, tá? Alguns mapas e bastante ilustração para a gente entender um pouquinho aí sobre a água, tá? E vamos falar sobre as bacias hidrográficas, tudo bem? Então, olha só, nessa imagem é uma ilustração, tá? De um rio. Você tem um rio aqui central, que são montanhas, né? Dá para perceber, né, turminha? Montanhas aqui, um rio aqui mais largo, né? Comprido, e parece que ele deságua no mar, não é mesmo? Tá, vamos ver a próxima imagem. Temos dois rios, não é mesmo? Um rio aqui descendo, né? Os rios menores juntando, parecem veias, não é, pessoal?
raízes, parece raízes também. Tem sempre um central, né? Somente as raízes da árvore são assim. Tem uma raiz principal, depois ela vai se ramificando. Olha só, ela se ramificando, não é mesmo? Um, dois, três, quatro, né? Vamos ver mais uma imagem. Olha só, um mapa, né, com um rio muito famoso aqui, pessoal, tá? Que é o rio Amazonas, tá? Olha só, esse daqui é o mapa do Brasil, tá? Da América do Sul. Temos então de azul mais forte aqui, quase um roxo, um traço mostrando o curso do rio Amazonas. Tudo bem? Percebam que novamente parece uma raiz. Temos um rio principal e vários rios se comunicando com ele, né? Vários rios indo de encontro ao rio Amazonas. Ele nasce aqui, né? E nasce aqui, vai correndo, 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 encontra com o rio aqui, encontra com o rio aqui, né? Encontra com vários rios e chega até onde? E chega até ao mar, tudo bem? Então, um outro rio, tá? Ó, não disse para você que apareceu uma aula de geografia? A gente vai entender aí, tá? Então, esse outro rio é chamado de Rio São Francisco, tá? Aqui, ó, Bacia do São Francisco. A gente vai entender o que é o bacia, tá? Olha só, o Rio São Francisco, pessoal, ele nasce aqui em Minas Gerais, tá? O que é esse de azul aqui? Um outro rio, tá? Encontra com ele, né? Sobe, 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 um outro rio aqui, encontra com ele, um outro rio, tá? E deságua onde? Lá no estado da Alagoas, no mar também, tá? Interessante, né? Olha só, todos os rios nascem no continente e vão de encontro ao mar, tá? Essa é uma característica dos rios. Mais um aí, ó. Agora, do Rio Doce. Tudo bem? Olha só, o Rio Doce nasce aqui nesse município, tá? De Barra Longa, vai passando por Minas Gerais, né? Ele passa bem próximo de Belo Horizonte, passa, 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 e para onde que ele vai? Novamente por mar, tá? E reparem quantos rios que desaguam nele também. Então reparam, o que tem em comum desse tanto de imagem que eu acabei de mostrar para vocês? O que eu queria que vocês reparassem? Existem sempre outros rios que vão de encontro a um rio maior. Lá no Rio Amazonas tinham vários, Rio São Francisco também, e nesse exemplo aí, ó, Rio Doce, também tem vários rios que encontram com eles. São esses tracinhos, nessas linhas de azul um pouquinho mais claro. Tudo bem? É uma curiosidade, pessoal, que o Rio Doce foi o rio mais impactado pelo acidente lá em Mariana, não é mesmo? O acidente com a, a barragem lá de mineração, beleza? Infelizmente aconteceu aquele acidente com várias consequências, né? É só uma curiosidade para você lembrar. O Rio Doce é muito importante, tá? Assim como o Rio São Francisco e o Rio Amazonas também. O que formam, então, esses rios? Por que eu mostrei para vocês esse tanto de mapa? Eles formam bacias hidrográficas. Tá? Então vamos por partes aí. Parece ser um nome difícil, mas vamos entender. Primeiro, bacias por quê? Porque é como se fosse uma bacia mesmo. Tá? Olha só. O rio nasce aqui e toda essa região parece uma bacia. Olha só, como se fosse uma bacia que vai atender, né? Esse é o rio principal dessa bacia. Ou seja, se uma chuva, caiu uma chuva aqui, tá?
a chuva vai descer, a água vai descer, esse rio desce aqui, desce aqui, desce aqui, ó, foi para onde? Para o Rio Doce. Se cair uma chuva aqui, né, vai abastecer esse rio, a água vai descendo, desce, 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 e vai para onde? Rio Doce. Tá? E o mesmo acontece com todas as bacias. Tá? Chamamos então essa bacia de bacia hidrográfica do Rio Doce. Qual que é o principal rio aí? O Rio Doce. Esse, bacia hidrográfica do Rio São Francisco. Qual que é o principal rio aí? Rio São Francisco. Se cair uma chuva aqui, ó, nesse município de Barreiras, tá? A água da chuva vai correr para onde? Vem para esse rio e vai ir de encontro a qual rio? Rio São Francisco. Bacia do Rio Amazonas. Qual que é o principal rio aí dessa bacia? Rio Amazonas, tá? Então olha só, uma chuva aqui nessa região, a água vai cair, vai ir de encontro ao Rio Amazonas. Então, conceito novo que vocês vão aprender: bacias hidrográficas. Tem sempre um rio principal, tá? Com outros rios desaguando nele. Tudo bem? Qual que é a importância das bacias hidrográficas? Olha só que interessante. Água, não é mesmo? Então, bacias hidrográficas. Qual que é a importância delas? Bom, primeiramente, pessoal, a importância delas é ecológica. Essas bacias, na realidade, são construídas de rios, né? Tem rios nela. Então, nesses rios, não existe uma espécie de peixe. Existem milhares de espécies de peixe, tá? Existem insetos, existem... Nossa, se pensar, então, na bacia do Rio Amazonas, lá no Amazonas, existem até mamíferos vivendo lá, não é mesmo? Já ouviu falar do boto? O boto, um mamífero, né, que vive nas águas, tá? Lá no Rio Amazonas, tá? É um animal que ocorre só lá. Então, as bacias, primeiro, têm essa importância ecológica de ter um habitat para esses animais sobreviverem, tudo bem? Só que ela tem um outro importância muito maior, que é garantir o abastecimento de água para a população. A água que a gente bebe, que está em sulfito agora, ela não apareceu aí não. Ela veio de quê? Ela veio de uma distribuidora, tá? De uma empresa que a gente chama de Copasa. E de onde que é a Copasa? A Copasa cria essa água? Não. Ela vai lá onde? Ó, nas bacias hidrográficas. Retiram a água das bacias hidrográficas, dos rios, né? E fazem o tratamento de água para levar à sua casa. É um trabalho árduo, não é fácil não. Você acha que é fácil essa aguinha aí, né? Que você bebe toda hora, a hora que você quiser, e às vezes nem bebe, mesmo. Então, é um trabalho muito extenso que as empresas, né? No caso aqui em Minas Gerais, a gente chama de Copasa, responsável. Então, ela vai até os rios, tá? Fazem construção lá, canos extremamente longos, levam para um centro de tratamento. Renan, às vezes o rio é limpo, né? Por que tem que tratar? Sim, por mais que o rio, às vezes um exemplo de um rio pode ser que ele não esteja poluído, mas eles têm que fazer o tratamento porque não se sabe direito se toda aquela água está limpa mesmo, não vai ter nenhuma substância tóxica que pode fazer mal para você. Então, por isso que eles fazem o tratamento e várias análises. Eles analisam a água antes de escolher aquele rio. Eu vou fazer vou retirar a água daquele rio para fazer o tratamento. Eles fazem um estudo, tá? Pegam a água de preferência limpa, né? Porque numa água de um rio
extremamente poluído, vai dar muito mais trabalho. Então, eles dão preferência para os rios que já têm a água mais limpa, não está poluída, retiram, levam para uma central de tratamento e levam até vocês. Então, aí é mais um esqueminha, tá? Não se preocupe com esses nomes difíceis, tá? É só para mostrar como que é feito, né? Então existe lá uma represa de onde eles vão retirar a água de um rio que vai estar dentro de onde? De uma bacia hidrográfica, né? Levam aí, passam por essas etapas aí com nome difícil, tá? Mas olha só que são várias etapas. Não sei se vocês repararam, pessoal, já passaram próximo, mas aqui em Belo Horizonte, lá na Pampulha, na Lagoa da Pampulha, existe um tratamento de água. Só que lá eles fazem um tratamento de esgoto também, tá? Muito interessante. São duas coisas. Uma coisa é um tratamento de esgoto, que retiram a água, o esgoto da água, tornando a água limpa. E uma outra coisa é justamente o tratamento de água também, tá? Que não tem esgoto nela. Nessa última etapa aí, existe um reservatório bem grande, a caixa d'água, né? Aqui no Barreiro tem uma caixa d'água próxima ali do Tirol, na pracinha do Tirol, não sei se vocês conhecem, para quem mora no Barreiro, tá? Onde ela vai ser distribuída para as casas, até chegar à sua casa. Bem limpinha aí para a gente ingerir. Aí, só para ilustrar e reforçar, né? O outro exemplo, existe então o tratamento de esgoto, que é super importante, só que ele é mais caro. Ele é mais difícil. Por que, que ele é mais difícil? Porque a água de esgoto ela é extremamente poluída, um cheiro horrível, restos de animais, óleo, né? Então, uma coisa é o tratamento de esgoto, tá? É aquilo que você joga na pia aí, vai por um esgoto, eles constroem um tratamento para limpar a água que está no esgoto, tá? Uma outra coisa é um tratamento de água mesmo, que a empresa vai lá, retira aquela água do rio, tá? Que não necessariamente pode estar poluído, né? Fazem um tratamento, melhoram a qualidade da água para abastecer as casas, tudo bem? Então, é esse o processo. O que, que vocês deveriam saber ao final desta videoaula? Entender que a água que a gente bebe, pessoal, ela vem de um tratamento, tá? Que é retirado de onde? Dos rios que estão dentro das bacias hidrográficas, tudo bem? Então, na próxima vez que você for beber uma água, lembre-se aí, ó, essa água provavelmente veio de um rio, né? Extremamente longe aí da sua casa, beleza? Então a gente vai, na próxima aula, nós vamos entender os principais passos, né, desse tratamento da água, tá? A gente vai entender como que funciona esse tratamento, né? Essa retirada mesmo da água dos rios lá na bacia e o caminho que ela percorre até chegar na sua casa. Façam também os exercícios na página 42, a questão 1, as questões de 1 a 5 da página 48, tudo bem? Um grande abraço, bons estudos e não se esqueçam, juntos num caminho certo.